Porque é muito fácil, a gente vê isso na vida dos fariseus, mesmo com dedicação, você entrar num modo de performance, de religiosidade na caminhada, sem que o coração permaneça queimando pelo Senhor como deveria. John Wesley, o grande avivalista britânico, né, ele falava, e o metodismo, que foi o movimento que ele fundou, passou a ser conhecido assim como a religião do coração aquecido. Eles falavam da importância de uma devoção profunda ao Senhor. E olhando para esse texto, naquele dia, bendito dia 19 de fevereiro de 2008, Deus me fez considerar o que Paulo vinha falando antes. A conversa de Paulo era exatamente sobre performance religiosa. Se você voltar 3 versículos, a gente leu 7 e 8, e a gente leu 4, 5 e 6, e diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando Paulo começa a dizer, se alguém poderia confiar na carne, ele está falando disso, se gloriar, né? Se gloriar daquilo que nós somos, do que temos, do que podemos oferecer. Então, em outras palavras, Paulo estava dizendo mais ou menos assim: se alguém aí se acha, e acha que é alguma coisa ou grande coisa, e diz, eu mais ainda. E aí Paulo adota um tom que qualquer um de nós não hesitaria em classificar de presunçoso na conversa com qualquer outra pessoa. Imagina Paulo diante da igreja dizendo, se algum de vocês acha que é o cara, eu mais ainda. Mas ele vai provar e diz assim, circuncidado ao 8º dia. Então, essa expressão ele está dizendo, pensa em alguém de fé precoce. Mal tinha completado a primeira semana de vida, já estava no templo sendo circuncidado, né? O apóstolo Paulo estava falando algo semelhante ao que nós, nas igrejas evangélicas, hoje chamaríamos de apresentado e consagrado a Deus desde criancinha. Mas a circuncisão era um rito que ela vinha de geração em geração. Então, quem circuncidou Paulo foi seu pai. Mas antes dele ser circuncidado por seu pai, o avô havia circuncidado o pai. Antes disso, o bisavô havia circuncidado o avô. E eles chamam a genealogia, onde ele diz assim, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Em outras palavras, ele está dizendo, não é apenas o fato de eu ter começado novo. Se você voltar à minha linhagem, à minha ascendência, você vai bater lá no patriarca Abraão. Ou seja, são séculos e séculos e séculos de história, de famílias servindo a Deus. Então, ele não apenas usa essa expressão, que ele era hebreu de hebreus, mas ele diz quanto à lei fariseu. O Novo Testamento, em especial o livro de Atos, nos mostra que dentro do judaísmo, o farisaísmo, né, era a seita mais severa.